Boa tarde, pessoal. Eu vou fazer uma apresentação sobre teste unitário, mostrando também como fazer hoje teste unitário no BEF, beleza? Que é o nosso framework de desenvolvimento. E, enfim, vamos passar aqui. Vamos lá. Quem sou eu? Eu sou o Paulo Henrique da Silva, trabalho na tecnologia da BNR desde sempre. Beleza? Atualmente, lá na tecnologia, eu sou responsável, digamos assim, pelo BEF, pelo ETL, pelo BIT, pelo Provider, pelo B-Server, pelo Integrator e talvez mais alguma outra coisa que eu não me lembro. Beleza? Sou desenvolvedor de software há mais de 20 anos. Tenho uma graduação em Ciência da Computação e uma pós-graduação em Aplicações Web, feita há muito tempo atrás, né? Uma web que hoje não existe mais. E eu tenho como hobby astronomia e fotografia, né? Eu estou lutando para manter eles ativos nesse mundo de distração que a gente tem hoje. Certo? Mas vamos lá. O que eu vou falar? Vou falar definição de teste unitário, coisa bem básica, beleza? Várias pessoas já falaram aqui na frente o que é teste unitário, eu vou reforçar isso. Vou falar sobre as vantagens, por que isso é importante, até porque é o título da minha palestra. Vou falar de boas práticas para ajudar vocês a escrever um código testável, beleza? Vou falar também de objetos de mock, que são essenciais para testes unitários. Os testes unitários no BEF antes da 18.0 e depois como é que fica na versão 18.0, que a gente tem algumas novidades para facilitar a vida de vocês. E daí tinha agendado também uma demonstração ao vivo. Eu queria fazer um refactoring no código para mostrar como colocar teste unitário num código que teoricamente rodaria apenas com teste de integração, mas essa parte eu vou mostrar slides de código antes e depois, eu acho que vai dar, beleza? Vamos lá. O que é teste unitário? Eu gosto de começar com uma definição, só que eu fui procurar a definição de teste unitário na internet e é um negócio extremamente difícil achar uma definição assim que não fique meio aberta demais, né? Daí eu achei uma relativamente completa, que ela fala o quê? Um teste unitário é um pedaço de código automatizado que chama uma unidade de trabalho do sistema e checa uma hipótese sobre o comportamento dessa unidade de trabalho do sistema. Mas o que é uma unidade de trabalho do sistema? Uma unidade de trabalho do sistema é um use case lógico funcional único num sistema que pode ser chamado por alguma interface pública. O cara colocou ali na maioria dos casos. Beleza? Uma unidade de trabalho pode abranger um único método, uma classe inteira ou múltiplas classes, trabalhando juntas para alcançar um único propósito lógico que pode ser verificado. Beleza? Isso define completamente teste unitário? Olha, provavelmente não. Tá? O cara que definiu isso aí foi aquele Roy Osher. Ele tem um livro sobre teste unitário, não conhecia ele, conheci ele essa semana. O Martin Fowler, que é um cara que gosta de definir as coisas, de explicar as coisas para nós do mundo da computação, ele é um cara mais polido, assim, sem radicalismos, e ele coloca ali que, observa, o Martin Fowler, ele é um cara que ele acompanha outras pessoas trabalhando, vê o que elas estão fazendo e documenta aquilo. Os caras lá inventaram um negócio novo e o nome disso é X, e funciona assim. Ele não é um cara que cria coisas, apesar de ele ser muito famoso e as pessoas acham que ele cria coisas. Não, ele não cria, ele observa e publica, certo? E o que ele observou
é que os testes unitários eles são testes de baixo nível focando numa pequena parte do sistema. Beleza? Geralmente escritos pelos próprios programadores e significativamente mais rápidos que os outros tipos. Beleza? Também não achei a definição do Martin Fowler, ele que gosta de definir as coisas, não achei ela extremamente completa. Ela é bem abrangente também. O que eu encontrei de interessante? As características de um bom teste unitário. Beleza? Um bom teste unitário ele tem que ter sua execução completamente automatizada. Se eu não consigo rodar um teste unitário usando, por exemplo, se o meu Visual Studio não conseguir rodar um teste unitário usando lá o atalho dele, ou a interface dele, o Test Explorer, aquilo não é um teste unitário. Beleza? Se eu não conseguir colocar esse teste no build, enfim, óbvio. Controle total sobre o código testado. Beleza? Eu tenho um método lá, o Lemar mostrou isso, um método lá que grava um log e pega a hora do sistema. Beleza? Se o meu código que eu vou testar, ele sempre pega a hora atual do sistema, e eu quiser fazer um teste unitário dele, sem mexer nessa parte, deixando ele obter essa data e hora atual do sistema, cara, ele não é um teste unitário, porque ele está pegando alguma coisa do ambiente da máquina para rodar. Beleza? Então, o que o Elemar mostrou lá no exemplo dele? Ele criou um provider de data hora e passou para o teste. Certo? Então, o código que eu vou testar, ele tem que estar sob o controle total do meu teste. Eles podem executar em qualquer ordem, quando a gente considera um grupo de testes. Beleza? Cara, por exemplo, tenho lá minha classe de testes, com 20 testes, eu posso rodar o último teste, posso rodar o primeiro, posso rodar no meio, de qualquer jeito, posso rodar todos juntos, posso rodar de trás para frente, frente para trás, posso fazer qualquer coisa e nenhum deles pode quebrar. Se tem alguma coisa que pipoca na hora que eu vou rodar um conjunto de testes, isso também não é um teste unitário, isso também vale para teste de integração. Beleza? O Lemar também tinha falado antes aqui no final da outra palestra. Cara, o teste ele tem que ser independente, né? Tem que rodar em qualquer ordem. Executa em memória, não acessa arquivo, banco, rede, não faz I/O. Beleza? Eu tenho um teste unitário que precisa de um arquivinho lá na pasta para rodar. Cara, isso não é teste unitário. Certo? Porque ele vai quebrar se alguma coisa fora do mundo dele ali não estiver certinho. Gera consistentemente em todas as suas execuções os mesmos resultados. É o exemplo da data hora, do teste que pega a data e hora do sistema. Ele pode mudar, mas isso aqui ainda vai um pouquinho mais longe, que o teste, às vezes ele pode quebrar, às vezes não, dependendo de uma configuração da máquina. Ou ele tem um resultado que varia, enfim. Execução rápida. Teste unitário tem que rodar em questão de milissegundos. Beleza? Se ele demora meio segundo para rodar, aquilo não é um teste unitário. Porque o teste unitário eu vou escrever muito. Para cada método que eu escrever, e não vai ser pouco se eu adotar boas práticas, para cada classe eu vou ter que ter teste unitário. Eles têm que rodar muito rápido. Eu não posso sentir eles rodando. Inclusive, tem até plugins para o Visual Studio que ele vai rodando em tempo real teus testes enquanto programa, e aquilo não pode atrapalhar, aquilo não pode deixar a tua máquina pesada. Eles têm que ser muito rápidos. Testa um único conceito lógico do sistema. Legível, beleza? O teste ele tem que ser legível. Você tem que botar um nome nele bem descritivo. Você tem que usar variáveis com nomes descritivos. Enfim, porque o teste ele tem que servir como uma orientação para por uma outra pessoa que for mexer na sua rotina, certo? Fácil manutenção, não adianta fazer testes muito complexos lá, que o cara altera uma regra do sistema, vai precisar mexer no teste e não vai conseguir mexer porque é complexo demais, vai ter que chamar alguém. E confiável. Se o teste quebrou, você tem que saber que ele quebrou porque alguém botou um erro no código.
Isso tem muito a ver com as outras características. Esse cara ali, o Roy ali, ele diz assim, ó, se o teste não atende se não atende algum desses itens, ele não é considerado teste unitário. Eu não sou tão radical assim, mas esse cara tem essa ideia. Ela serve para a gente pensar. Cara, tem alguma coisa aí que o teste unitário não atende, talvez ele não seja um teste unitário. Só para saber qual Desculpa. Pode repetir. Você disse que não é tão radical. Qual dessas regras você flexibiliza? Nenhuma, né? Nenhuma. Então, a regra de carga Vamos lá. Vamos ver um teste unitário agora. Tem um método aqui bem complexo, bastante complexo, né? Uma simples soma, e o teste unitário para esse método é, cara, olha só, teste bem descritivo. Somar deve retornar a soma de A mais B. Cara, na tecnologia, os nossos testes eles têm nomes longos, beleza? Para quê? Porque no vídeo automatizado, quando eu rodo lá minha monteira de testes, eu consigo ver lá no relatório, eu vejo só o nome do teste no relatório. Se ele for bem descritivo, eu vou me localizar rapidamente onde está o problema, qual a unidade do meu sistema que tem o problema, etc. O teste ali está instanciando a calculadora, fazendo somar e tem um assert ali embaixo, verificando o resultado. Um assert sempre bom ter uma mensagem ali, que vai ser exibida quando o teste der problema, e também essa mensagem ela aparece no relatório do build automatizado. Então, ser bem descritivo, ter um nome bem completo, ser bem legível e ter uma mensagem no assert ajuda muito quando o teu build quebra. Beleza? A gente sofre, lá na tecnologia a gente sofre quando o build quebra, porque tem teste que não segue muito essa regra, que não tem uma mensagem dizendo por que o resultado deveria ser 3. Beleza? Então, é uma boa prática você colocar essa mensagem ali, além do nome bem completo. Vantagens do teste unitário: facilita o desenvolvimento, beleza? Lá, muitos anos atrás, quando eu ia testar alguma coisa diferente, tal, o que eu fazia? Eu fazia uma nova aplicação simples lá no Delphi ou no Visual Studio e testava lá minhas hipóteses numa aplicação, certo? Dá um trabalho fazer isso. Com o teste unitário, no momento que você está desenvolvendo ali no Visual Studio, você faz do lado ali um outro método que testa ele, o próprio ambiente já roda para ti. Aquilo ajuda muito o seu desenvolvimento, porque ajuda você a entender a API que você está chamando, ajuda você a projetar o seu código de uma melhor forma, enfim, ajuda bastante. Encontra bugs mais cedo, isso aqui também é óbvio. O teste quebrou, tu pega na hora que está desenvolvendo, não pega depois do build, ou não, porque você vai rodar os testes locais antes de subir, certo? Pega o erro antes de rodar o build, pega o erro antes de ir para o cliente, enfim. Documentação e conhecimento. Isso tem a ver muito com aquela história do arredonda lá do Lemar, certo? Cara, comentário de código não serve para nada. Não adianta eu documentar por que a rotina faz determinada coisa num comentário, porque aquele comentário fica velho, certo? Aliás, eu até diria que comentário não serve para nada, beleza? A linguagem C#, Pascal, essas linguagens elas existem para seres humanos entenderem. Ela não é uma linguagem para o computador entender, é uma linguagem para seres humanos. Então, se o teu código não é legível, tu está programando errado, programa em assembly direto que vai ser mais eficiente. O código é feito para ser humano.
Tem depois um cara lá super complexo, chamado compilador, que tenta traduzir aquilo para a máquina. Para quê? Só para facilitar os humanos entenderem aquele código. Certo? E quando você ainda tem um teste cobrindo aquela sua rotina, um teste legível, cara, fica muito mais fácil entender. E aquilo não vai ficar desatualizado com um comentário no código. Beleza? Facilita a mudança, você faz refactoring, altera a rotina com muita segurança. Isso é muito legal porque aumenta muito a produtividade do time. Quando uma pessoa nova entra na equipe, ela sai programando de cara, porque ela mexe ali à vontade, sem medo de... Ninguém fica com medo que ela mexa nos códigos, certo? Então, é muito fácil tu crescer o time quando tu tem uma base de código toda coberta por testes. Código coletivo, ou seja, todo mundo conhece o código, né? Tem a ver com facilitar a manutenção ali também, que eu falei. Qualidade do código, certo? Tendo teste, se o seu código é testável, cara, 90% de chance de que o teu código já está legal. Certo? Ele já vai estar um código legível, vai estar um código desacoplado, o código ele vai ser eficiente, enfim. E reduz custo, óbvio, né? Isso aqui tem que vender para o Severino. E pode servir também como métrica de projeto. Eu vi isso aqui em algum lugar e, tipo, eu preciso desses testes aqui rodando para dizer que determinada coisa está pronta, certo? Beleza. Agora, eu quero puxar um outro assunto, que é boas práticas de desenvolvimento. Eu gosto muito do Solid. O Solid, eles são 5 princípios que te ajudam a escrever um código melhor. Beleza? O que o autor defende é que, cara, com o Solid, o teu código, se tu respeitar esses 5 princípios, o teu código ele vai ser legível, flexível, ou fácil de mudar e fácil de manter. E são apenas 5, tá? Qualquer um é muito fácil decorar, é muito fácil aplicar, certo? E não precisa ler nenhum livro de padrões do projeto, enfim, diversos outros livros que a gente tem por aí para começar a adotar. Ele é simples e ajuda bastante. O Solid, foram princípios elaborados, talvez, pelo Uncle Bob, que é um amigo do Edemar. Beleza? Ele é o cara que escreveu o livro do Clean Code e ele, acho que foi ele até que trouxe essa ideia de código cativento, beleza? Código fedorento. Um código fedorento é um código que não está bem escrito, é um código que tem problemas, certo? Então, o que o Elmar comentou ali é que a ideia é assim, você sente um cheiro, entendeu? Que o código está ruim. Não precisa ir lá olhar, certo? Então, até a figurinha, alguma coisa está fedendo, é o teu código. Quais são os 5 princípios? Single Responsibility, Open Closed, Scope Substitution, Interface Segregation, Dependency Inversion. A primeira letra ali forma a palavra sólida. Eu vou explicar cada um deles, tá? Vamos para o primeiro, Single Responsibility. Uma classe deve ter uma única responsabilidade. Beleza? Prefira várias classes com uma única responsabilidade.
a uma classe com mais responsabilidades. Ou uma classe com 141 funcionalidades. Esse canivete aqui existe, tá? Tem na Amazon para comprar. Tem 141 funções. Pode procurar lá. Então, assim, cara, se a tua classe ela faz mais de uma coisa, ela já está começando a ficar com um cheirinho meio ruim. Beleza? Método de 4 linhas. Esse é o primeiro princípio, bem simples, acho que todo mundo pegou aqui, certo? Tem um outro princípio que é o Open Closed, que é o quê? As entidades de um software, as classes, elas têm que estar fechadas para modificação e abertas para extensão. O que é isso? Aqui eu tenho um código que fere esse princípio. Eu tenho um método obter desconto aqui na minha classe cliente, que eu tenho um if para cada tipo de cliente retornando um valor de desconto. Se eu criar um tipo de cliente novo, eu vou ter que vir aqui modificar a minha classe. But closed for modification. Então essa classe aqui, ela tá, uma modificação nela vai exigir que eu mexa nessa classe, certo? Um jeito de evitar esse cheiro no código é eu criar uma classe para cada cliente, especializando o método de desconto para cada uma delas. Beleza? Aqui eu já resolvi essa kkk. List call substitution. Objetos, eles podem ser substituídos por subtipos sem alterar a corretude do seu programa. O que é isso? É bem simples, tá? Por exemplo, aqui, eu tenho um usuário que tem um método de expirar senha. Eu crio uma classe descendente, usuário anônimo, que não tem senha, não quero expirar senha, e eu coloco aqui uma exception. Beleza? Para dizer, olha, esse cara aqui não suporta a expiração de senha. Que problema isso gera? Se eu tenho uma lista genérica com tipo usuário, que é o tipo pai, eu posso adicionar o usuário anônimo nessa lista. E eu vou ter um loop lá em um ponto que eu vou tratar todos esses caras como sendo o pai. E o meu método expirar senha aqui vai dar uma exception quando eu pegar uma instância que é de usuário anônimo. Como é que tu resolve esse problema no seu código? Também bem simples. Cara, cria um usuário que tem um expirar senha que está definido numa interface expira senha. Beleza? Os caras que implementarem essa interface, eles vão ter um método. O cara que não implementar, não tem um método. As minhas listas, elas vão lidar com a interface, vão ser listas daquela interface. Então, não tem nem como eu adicionar um objeto que não tem essa funcionalidade e eu não vou ter esse problema. Beleza? Outro princípio, segregação por interface segregation. Muitas interfaces, ao invés de uma única interface com vários métodos. Ali eu criei uma interfacezinha e expira a senha só naquela função. Se vocês olharem a classe string do C#, ela tem um monte de interfaces. O que significa? Que ela é um objeto que é iComparable, ou seja, é um objeto que pode ser comparado com outro, então ela tem métodos para isso. Ela é clonable, ela é um objeto que pode ser clonável, então ela tem métodos para clone. Ela é enumerável, então ela tem métodos para fazer enumeração. Tem mais alguns genéricos ali. Equatable, que é um objeto que pode ser comparado de igualdade com outro. Beleza? Então isso aqui é bastante normal. Certo? Em vez de eu ter uma interface grande, separa minhas interfaces em assuntos. Beleza? Porque daí eu até evito problemas como que ferem aquele princípio lá do scope substitution. Dependency inversion. Cara, esse aqui eu acho mais interessante para a questão de teste unitário. Beleza? O que significa? Dependa de abstrações, não de implementações concretas.
Aqui, nesse meu objeto, eu tenho aqui o método inspirar senha, que ele instancia uma classe concreta do serviço de autenticação, chama o método inspira senha, instancia uma classe concreta do serviço de e-mail e chama o método de enviar e-mail. Beleza? Eu estou aqui me amarrando com classes concretas. Como é que eu testo esse método aqui? Eu não vou conseguir testar, fazer um teste unitário nele. Porque o teste unitário, ele, sei lá, ele vai rodar lá no seu para mandar um e-mail, vou ter que configurar um servidor de e-mail temporário para rodar o teste unitário. Lembra que teste unitário ele tem que ter controle total sobre a implementação. Beleza? Como é que eu resolvo isso aqui? Cara, crio uma interface a serviço de autenticação, a serviço de e-mail, recebo as instâncias desses serviços no construtor da minha classe, beleza? E o método inspirar senha chama esses serviços que foram passados para a minha classe. Isso aqui me lembra uma outra regrinha, que ela fala assim, uma classe, ela nunca deve instanciar alguma coisa que ela vai usar, ela sempre tem que receber essa coisa. Beleza? Isso, tem classes que tu vai instanciar dentro do teu código, certo? Uma classe útil com, sei lá, uma regex, para chamar uma classe de regex para fazer um tratamento de regex. Tu não vai passar um tratador de regex, não precisaria, certo? Mas esse princípio ele faz tu pensar, cara, eu estou instanciando uma classe concreta aqui, será que eu deveria? Beleza. Então, esses aqui são o sólido, São 5 princípios para escrever um código cheiroso, perfumado. Beleza? É fácil de decorar, de lembrar, né? E esses princípios eles me ajudaram muito na evolução como um desenvolvedor melhor, assim. Beleza? Recomendo todo mundo dar uma estudada nisso aqui, é um negócio rápido, dá para consultar sempre que tiver alguma dúvida. Não é um livro de design patterns, é rapidinho, certo? O Clean Code tem mais exemplos, o livro Clean Code tem mais exemplos de o que fere esses princípios e como resolve, né? Mas é um livro, o Clean Code é um livro que eu não li, né? Até me envergonho disso, mas eu vou ler um livro. O Solid aqui, ele foi bem bacana para mim, me ajudou muito. Tá, agora vamos passar para um outro conceito, uma outra coisa que existe no mundo de testes unitários que facilita muito a vida, que são objetos mock. O que são objetos mock? Objetos mock são objetos falsos que simulam o comportamento de uma classe ou objeto real, para que possamos focar o teste na unidade a ser testada. Alguém sabe quem é esse cara aqui? É o Jimmy. Esse cara aqui é o fundador da Wikipedia, beleza? É de onde eu tirei essa definição aí. O mock é objetos falsos para testes, existem vários tipos de objetos falsos. O mock é um tipo de objeto bem específico, que checa o comportamento depois que o seu teste, etc. Outros objetos que você pode criar para o seu teste são objetos stub. Por exemplo, naquele serviço de e-mail lá que a classe usava, você poderia implementar um serviço de e-mail falso lá no código, no braço, e passar para a classe rodar durante o teste. Mas no final a gente acaba chamando tudo de mock. Não sei, pelo menos aqui na Blender é um nome que a gente acaba usando muito. Para mock, existem frameworks para criar objetos mock, beleza? Nós, na tecnologia, recomendamos o N-Substitute, beleza? É um pequeno framework para criar objetos mock. Ele tem umas funcionalidades bem interessantes. Aqui a gente consegue ver isso. Eu estou chamando aquele meu usuário lá
aquele usuário lá ajustado para não ferir mais o princípio lá do D lá do Solid, beleza? Um usuário onde no construtor eu passo o serviço de autenticação e de e-mail. Isso aqui é um teste unitário, certo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu chamei o NSubstitute e estou pedindo para ele criar uma instância de iServiço autenticação, certo? E na linha de baixo criar uma instância de iServiço de e-mail. Ele magicamente vai criar um objeto com essa interface, um objeto que não faz nada, teoricamente, certo? Esse cara aqui, eu passo lá para o meu método, para a minha classe que eu vou testar, esses objetos de mock. Chamo o método expira senha e depois, no mock, eu consigo consultar se o método expirar senha foi chamado uma vez. Beleza? E se o método de e-mail, de enviar e-mail, foi chamado, do mock de e-mail, foi chamado também uma vez. Então, o que esse meu teste está garantindo? É um teste que eu resolveria com integração. Mas com o teste unitário, eu consigo garantir que esse meu expira-senha está de fato chamando o serviço para expirar a senha e está chamando o serviço de e-mail. Se alguém, por algum motivo, decidir comentar o e-mail lá, porque estava dando problema, sei lá, esse teste aqui já vai quebrar. Eu estou fazendo toda essa mágica de uma forma muito simples, graças ao NSubstitute, que cria esses mocks automáticos para mim e me permite fazer verificações do que aconteceu com aquele objeto mock. Agora vamos falar sobre testes unitários versus o BEF, VM. Beleza? Por que é difícil fazer teste unitário no BEF? Não é que é impossível, todo mundo pode fazer, só que dá um pouco mais de trabalho. A arquitetura do BEF, a arquitetura WES e BEF, ela tinha mais ou menos ela nasceu mais ou menos com esse conceito aqui. Eu tinha um código de regra de negócio que acessava o Banner Context. Banner Context é onde, teoricamente, são concentradas as APIs do BEF, e esse Banner Context chamava uma implementação da API para cada ambiente. Então, eu tinha uma implementação da API para Business Layer, aquilo que roda no Provider e no Banner, uma implementação da API para o Web, beleza, que roda dentro do IS, e uma implementação da API para Silverlight. Isso aqui foi criado lá no início porque se imaginava que a gente tinha que fazer um código que rodasse em qualquer tecnologia. Beleza? Só que, enfim, não foi uma decisão que... Ela foi útil no começo, mas hoje ela já começa a gerar um peso ali na arquitetura e algumas limitações. Um código tradicional de BEF, olha só, eu me amarro muito com implementações concretas de outros objetos. Por exemplo, esse código aqui, ele está pegando uma pessoa a partir do nome de usuário, imaginando que eu tenho um cadastro de usuário do sistema ligado a uma pessoa no sistema, beleza? Então, eu estou informando qual é o usuário atual logado, eu uso aqui o Banner Context Security Get Logged Username, e dou aqui um pessoas, ó, a classe concreta aqui, .get, para pegar aquele cara. Isso aqui, se eu for testar num teste unitário, eu não vou conseguir, porque esse pessoas.get aqui, ele está amarrado aqui à implementação do BEF, que é acesso ao banco de dados. Certo? Está ferindo o princípio lá do Solid. Beleza? Então, assim, é difícil escrever testes unitários no BEF antes da 18.0. O BEF é baseado em Active Record, onde uma entidade encapsula todo o acesso a dados e a regra de negócio. Beleza? Então, aqui tu já passa a ter classes grandes e classes que tu vai usar a implementação concreta. E o BEF possui uma API cheia de classes concretas, que criam dependências escondidas. Então, o que a gente tem de novo no BEF 18.0? Beleza? Separação dos papéis da entidade. Olha só, hoje eu tenho esse meu código de negócio aqui, que ele cria uma movimentação de saída de estoque. Nem sei se isso aqui faz sentido, mas
mas eu fiz um sisteminha de estoque lá para mostrar para vocês, que gera as movimentações de estoque, e eu fiz essa regra de negócio aqui. O que eu estou fazendo aqui? Cara, eu estou acessando aqui a minha entidade de estoque e movimentações, .create, criando uma entidade nova, atribuindo a data, o item de estoque, a pessoa que está associada àquela saída, o tipo, a quantidade e salvando aqui no banco de dados. Beleza? Isso aqui código antes da 18.0. No BF novo, você tem a opção de fazer um código assim. Você passa para o seu método ou para a sua classe, para ficar dentro do slide que eu botei no método, beleza? Eu passo o Data Access Object, o DAO da entidade, beleza? Esse DAO passa a ser uma instância de um objeto, não mais aquela classe, aquele método estático, a movimentação estoque.get, estoque movimentação.get. As entidades também passam a ter interfaces, beleza? Então, quando eu vou criar uma entidade, eu pego lá, eu chamo o método create da minha instância de DAO. Todos os métodos estáticos da entidade, eles agora estão nessa instância de DAO. O get, o create, o delete many, get many, fetch many, etc. Beleza? Então, a partir do DAO, eu crio a minha entidade, atribuo lá o que eu preciso atribuir e salvo no DAO novamente, passando a entidade aqui. Certo? Outra coisa que tem, edição automática de entidades. Antigamente a gente dava quando eu quisesse alterar uma entidade, eu dava um .edit que alterava o valor e dava um .save, beleza? Isso aqui não precisa mais, certo? Só altera e salva, não precisa mais chamar um método de edição. Factory para Transaction Context. Código que usa a transação. Eu sempre instancio aqui a classe concreta do Transaction Context que abre uma transação no banco de dados, mexo nas minhas entidades e commit. Beleza? No BF novo você tem a opção de receber um Transaction Context Factory, que também é um objeto instanciado que vai ter o seu begin para criar a transação e o resto é igual. Beleza? Então estou trocando as classes concretas por abstrações. Injeção de serviços da arquitetura. Quando eu vou usar lá o Security Service do Banner Context para pegar o usuário logado, eu uso agora posso usar a interface dele. E o Ninject vai injetar para mim automaticamente a instância do Security Service aqui. E eu vou poder chamar esse cara. No que isso me ajuda? Quando eu fizer um teste para isso aqui, eu posso jogar aqui um mock do Security Service. E lá no NSubstitute eu não mostrei, mas lá no NSubstitute eu posso dizer assim, cara, quando o cara chamar o getLogedUsername, retorna lá Joãozinho no meu teste. Eu posso fazer toda essa configuração comportamental da classe pelo NSubstitute. Registro de componentes de negócio via Ninject. Quando você vai trabalhar com componente de negócio, aquele componente de negócio ele precisa ser especializado para o desenvolvimento específico. Você ia lá no Builder, cadastrava as suas implementações, cadastrava o seu componente de negócio, específico, lá botava o filho do componente de negócio. Beleza? Você precisava do Builder para fazer uma implementação. Isso foi abolido. Agora você pode criar um módulo de injeção de dependência dizendo assim, cara, liga a interface e componente estoque com componente estoque. E no específico, cria um outro módulo de injeção dizendo que a interface, que tem um rebind, religa ela com um componente estoque específico, que herda desse cara aqui, que obviamente vai herdar desse cara aqui. Certo? Como é que eu crio esses módulos de injeção de dependência? Cara, isso aqui você tem que criar uma DLL lá com prefixo IOC, certo? E colocar essas classes aqui que herdam de inject módulo. Isso aqui está na nossa documentação lá na Wiki, beleza? Quem tiver alguma dúvida até pode entrar em contato comigo, porque eu não entrei em detalhes aqui na questão de injeção de dependência, apesar de ela ser bem importante e essencial para desenvolvimento desse resultado. Injeção de dependência automática no construtor do Business Component, beleza? Então, olha só, o meu componente aqui de estoque, eu estou recebendo aqui um Transaction Factory, estou recebendo o DAO de produtos, o DAO de estoque, o DAO de movimentação, certo? E daqui ele faz a atribuição nos read-only da classe para usar nos métodos.
Toda vez que eu chamar o componente de negócio, eu vou ter que passar esses caras? Não. Se você usar o nosso factory de componente de negócio, aquelas dependências vão ser injetadas automaticamente. Todos os DAOs gerados pelo CodeGen, aqueles DAOs são gerados no CodeGen, eles são registrados no inject. Então, basta você usar os factories que existem para os objetos ou injetá-los com a propriedade inject ou num outro construtor, que o inject vai injetar todas as instâncias que aquela árvore de objetos lá vai precisar. Tudo automaticamente, beleza? Aqui no meu save da minha entidade, eu até estou usando a implementação concreta do Factory do Business Component. Eu podia botar uma propriedade aqui para o inject injetar no Business Component, que ia ficar mais bonitinho, mais desacoplado. Beleza? Entity Builder para mocks de Entity Base. Criar mock de entidade de negócio no BF é bem complexo, porque a entidade ela tem 1 milhão de comportamentos. Para que eu vou criar mocks? Cara, porque para eu testar um método que usa uma entidade, eu não vou ler essa entidade do banco para o meu teste unitário, eu vou criar uma entidade falsa. E eu faço isso usando o Entity Builder. Se eu tenho uma entidade iStock, eu só passo o Entity Builder aqui, .build, ele vai instanciar uma instância de item estoque para mim automaticamente, eu vou poder atribuir valores nas propriedades dela para configurar um objeto do teste unitário. Se é um Entity Base, que eu não tenho propriedades, você sabe pela coleção Fields, etc., o Entity Builder, com o Entity Builder você consegue criar cada campinho separado, com sua configuração, beleza? Então aqui eu estou adicionando um campo string, estou adicionando um campo tabela aqui no association, certo? Chamado país, que ele referencia outra entidade também ligada com o Entity Builder aqui, beleza? Bem prático para Entity Base. Ele substitui para a criação de mocks, isso aqui é o que a gente recomenda, certo? Já falei antes. E agora viria a minha demonstração, certo? Só que eu não vou fazer ela porque já está com problema de internet e eu vou mostrar o antes e depois do código, beleza? Aqui eu tenho um método lá do meu componente de estoque que é gera baixo de estoque, certo? Ele faz algumas verificações aqui no início, se essa quantidade faz sentido, se os parâmetros foram informados, etc. Mas no comecinho aqui, ó, ele está pegando lá o cadastro no estoque usando a classe concreta aqui, estoque, get first or default, esse está lá, certo? Pega aquele cara, se o cara está nulo, dá erro. Enfim, se achou o cara no estoque, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma movimentação de saída, vai criar lá na minha tabela estoque movimentações, uma movimentação, vem no item do estoque aqui, edita, altera a quantidade para a quantidade nova, salva, fecha comita a transação e está tudo certo. Como é que fica isso aqui desacoplado, pronto para teste unitário? Esse tipo de código aqui, ó, geralmente tu testava com bit, com teste de integração. Não tinha muito jeito de fazer isso facilmente. Agora, precisa de refatoração ainda, mas não é uma refatoração tão complexa. No meu componente de estoque, primeira coisa Deixa eu ver isso daí. Esse cara aqui, esse aqui, ó. E isso aqui, esse aqui é a versão desacoplada do método, beleza? O que eu estou fazendo aqui? Eu já tenho um DAO aqui que foi injetado lá no construtor do Business Component. Pego aquele item de estoque, beleza? E aqui embaixo eu uso o Transaction Factory para abrir a transação, criar uma movimentação de saída. Esse método aqui também vai usar os DAOs. Aqui eu estou direto alterando a entidade, salvando no DAO e comitando a transação. Essa é a versão desacoplada, não mudou muito, beleza? É uma alteração relativamente simples. Eu sei que os códigos não são assim tão simples, tão ingênuos, mas, enfim, segue o princípio lá, segue o solid lá, que daí tu vai fazer métodos pequenos, classes pequenas, etc. Como é que ficou o teste desse meu código aqui? Aqui está a minha classe de teste. Eu tenho um teste initialize aqui, que é um método que vai rodar antes de cada teste unitário dessa classe de teste. E aqui eu estou instanciando os mocks para os DAOs e para o Transaction Factory. E no método de teste, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma pessoa, estou criando um produto,
estou criando um item de estoque, dizendo que tem 20 itens lá no meu estoque, beleza? E o que eu vou fazer aqui? Cara, eu estou dizendo aqui, ó, que nesse mock de estoque, quando for chamado getFirstOrderFull, se vocês lembram lá no meu método de negócio, a primeira coisa que eu faria era isso. Quando esse método for chamado, com qualquer criteria, retorna o item estoque, que é esse mock que eu fiz aqui em cima. Beleza? Crio o meu componente, que eu vou testar, passando os mocks. Beleza? Gero a baixa de estoque, e olha só o que o NSubstitute me permite fazer. Cara, o save tem que ter sido chamado uma vez com uma instância de estoque por quantidade para 5. Por quê? Porque ele começa com 20, eu estou gerando uma baixa de 15 itens, o que tem que salvar no DAO é 5. Beleza? Então aqui eu estou fazendo um negócio, cara, que era praticamente impensável antes sem teste de integração. Tudo graças a esse desacoplamento lá no que foi implementado no BEF e graças ao NSubstitute aqui, que ele dá uma mão para a gente que é fantástico. Beleza? E era isso. Certo? Aqui tem umas referências aqui que vocês vão precisar estudar, que é o NSubstitute, o Ninject. Aqui tem os artigos do Martin Fowler que eu me baseei, e tem documentações aqui do BF que falam toda essa parte que eu expliquei com mais detalhes, com mais exemplos e mais funcionalidades. Esse slide aqui provavelmente tem que deixar público para todo mundo, acho que vai ser bem útil, a gente vai ver isso depois. Os fontes daquele meu projeto de teste aqui também vou disponibilizar no GitLab para vocês, tem um branch com a versão antes, um branch com a versão depois, beleza? Ele serve como uma base bem legal para brincar com esse negócio aí. Certo? Então era isso, pessoal.